Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da leitura de partitura no piano para o nosso cérebro. Eu estou nesse momento online aqui com vocês no YouTube e também estou online aqui no Instagram, tá? Então, se vocês me verem às vezes mudar, né, olhar para baixo, olhar para cima, é por conta disso. Para quem nunca ouviu falar sobre partitura, o que será partitura musical? Então, partitura, vou deixar aqui uma imagem para vocês darem uma olhada, né, para entender. Bom, como vocês podem ver, partitura são esses símbolos que eu deixei para vocês aqui na tela. Esses símbolozinhos que vocês estão dando uma olhada, eles são um tipo de escrita musical. E qual é a relevância disso, né, pra gente? Observem que tem um monte de símbolos e códigos ali nesse tipo de escrita. E essa grandeza ali, essa riqueza de códigos que possui a leitura de partitura é que nos permite trabalhar tantas partes do cérebro. Claro que existem outros tipos também, tá? De leitura musical, como por exemplo a cifra, mas eu acredito que ela não trabalha tantos códigos quanto a partitura. Então, por isso que eu tomei, né, aqui na live como exemplo, a partitura, porque eu acredito que ela trabalha muito mais regiões do cérebro com base no número de códigos que você tem que codificar ali. E aí eu vou explicar melhor para vocês cada partezinha do nosso cérebro que ela trabalha e por quê, tá? Então, esse código, para quem não conhece, é a partitura e é ele que nós utilizamos para ler uma determinada música. Você vai decodificando esses códigos e assim você toca no piano ou qualquer outro instrumento. É interessante entender também qual é a importância dessa escrita, né, para a música ou até mesmo para o nosso conhecimento. A escrita, assim como a escrita de palavras em qualquer língua, que nos permitiu evoluir muito como seres humanos. Quando a gente está falando principalmente de desenvolvimento cerebral, é muito legal reforçar isso, o quanto a escrita nos permitiu evoluir como seres humanos, porque ela nos possibilitou passar conhecimentos lá de trás à frente para as gerações futuras. Hoje, por exemplo, tudo que nós sabemos ler, inclusive, né, dentro do universo ali da partitura musical, é com base naquilo que vários músicos desde a antiguidade estudaram, descobriram, criaram formas de escrever isso e deixaram isso por muitos anos. Além de possibilitar também tocar músicas de pessoas que a gente sequer conheceu numa época que não existia ainda celular igual nós temos hoje, que não existia câmera, né, fácil para você poder gravar, filmar aquilo que eles faziam naquela época. Por exemplo, hoje a gente consegue tocar uma canção de Bach, de Mozart, de Beethoven, né? Bach viveu em 1500 e pouco, Mozart também, 1500 e alguma coisa. Ou seja, naquela época, se nós só pudéssemos aprender uma música a partir de um vídeo, a gente não teria registro de nada disso. E graças à escrita de partitura, né, e ao conhecimento de como nós lemos esses códigos, isso se torna possível. Então, é de extrema riqueza essa linguagem, além de te possibilitar ter acesso a obras-primas fantásticas que foram escritas, né, há muitos e muitos anos atrás. Agora, vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre como isso trabalha ou é capaz de mover ali o nosso cérebro, melhorar o nosso desenvolvimento cerebral. Eu vou colocar aqui uma outra imagem para que vocês possam acompanhar comigo, tá? Acho que fica mais sinalizadinho, fica melhor. Então, ó, como vocês podem ver na imagem,
Ó, nós temos o lobo parietal. Aliás, vou começar de baixo para cima. Nós temos o cerebelo, que fica aqui embaixo. Depois vem o lobo occipital, aqui atrás. Depois temos o parietal. Depois temos o frontal. O temporal, que fica aqui nas laterais. E eu vou falar um pouquinho também do sistema límbico, que fica mais na parte ali do centro da nossa cabeça, mais para dentro, tá? E do hipocampo, que fica também lá para dentro, junto com o sistema límbico. Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho do occipital, que é o que está aqui atrás. Esse lobo occipital que está ali, né, de rosa na imagem, ele é responsável por tudo que a gente vê. Então, ele não só é responsável por nos fazer enxergar, como também por tudo que a gente codifica de maneira visual. Então, por exemplo, eu olhar para a minha parede aqui e falar, nossa, essa parede é branca, chegar nessa conclusão. Claro que isso tem relação com o aprendizado prévio que eu tenho de que aqui no Brasil essa cor se chama de branco. E por já ter aprendido isso, eu consigo hoje nomear essa parede como branca. Mas eu só consigo ver essa parede e aprender esse tipo de nomenclatura graças ao hospital. E aí, ele nos ajuda também a codificar tudo aquilo que a gente vê. Então, ele é extremamente utilizado na leitura de partitura. Por quê? Porque eu preciso olhar o código. Ó, vou pegar aqui, né, para não tirar outra imagem. Opa, aqui. Então, eu preciso olhar esses códigos para poder interpretá-los, né? Então, o primeiro processo que eu uso é o visual. E a partir do visual, eu vou aprendendo o que cada um dos códigos da partitura significam. Ah, a bolinha ali significa que é nota dó. E a nota dó no piano fica aqui. Então, eu já sei que eu tenho que apertar aquela nota. E assim sucessivamente com todas as outras notas. Depois tem um tipo específico de desenho que mostra quanto tempo aquela nota vai durar. Se ela vai ser curta, tá? Rapidinha. Ou se ela vai ser longa. Então, todos esses códigos são visuais, eu vou visualizar e responder a eles. Então, observa o quanto a gente trabalha esse córtex, né? Esse lobo, na verdade. O córtex é outro. Esse lobo, que é o parietal. Aliás, perdão, gente, falei errado, tá? O hospital, tô confundindo os nomes. O occipital, que é responsável pela visão. Depois, em concordância, né, com o hospital que a gente está visualizando tudo isso, a gente está trabalhando muito com o córtex frontal. Isso por quê? O córtex frontal, eles dizem que inclusive na evolução do homem, né, eu acho que foi um dos últimos que nós desenvolvemos. O frontal, ele é responsável por todos os raciocínios que nós fazemos. Então, quando a gente pega uma informação, pega outra e junta duas informações, trabalha com duas informações, a gente está usando o nosso lobo frontal. Quando a gente fica lá raciocinando sobre algo, a gente está usando o nosso lobo frontal. De que forma na música a gente usa o frontal? Cada códigozinho desse, quando você vai aprendendo, você entende que te diz algo. Só que eles vão juntando essas informações. Eu vou dar um exemplo aqui, embora eu acho que aqui vocês não vão conseguir ver muito bem. Vou compartilhar de novo, e aí eu vou tirar um pouquinho, vou pôr por cima aqui da imagem do cérebro, só para vocês compreenderem. Ó, coloquei ali. Então, observa, ó, como vocês podem ver, a primeira nota do desenho que eu estou mostrando é a nota Sol, tá? Só que além de ser um Sol, né, embora ali não esteja dizendo, ele me passa uma outra informação também. Esse Sol, como ele é uma bolinha preta com haste, ele dura um tempo. Então, percebe que para eu tocar, eu preciso juntar essas duas ideias. Então, eu preciso juntar a ideia de que isso é um Sol,
porque eu conheço esse código, então eu sei que ele é um sol, e eu junto ainda a segunda ideia de que ele dura um tempo, que é curtinho. E depois, ainda esse lugar que a bolinha está, me dá a informação de qual sol especificamente eu tenho que tocar, que no caso seria esse aqui, ó. Então, juntando todas essas ideias, o meu cérebro processa, raciocina sobre elas e chega na ideia de que eu tenho que fazer sol e soltar. Então, todos esses raciocínios lógicos básicos, quem faz é o nosso córtex frontal. E isso a gente usa muito quando está aprendendo música. E mesmo depois que a gente já sabe, né, e vai tocar músicas. Então, por isso que trabalha tanto esse lindo, bendito córtex. Vou pegar agora, ó, vou voltar a imagenzinha ali do cérebro. Vamos lá. Então, já vimos o occipital e vimos o frontal. O frontal, ele vai ser acionado, gente, o tempo todo ao tocar, tá? Porque o tempo todo a gente vai fazendo esses pequenos raciocínios e junção de informações. Nós temos também o lobo parietal. Parietal, ele tá aqui no meio entre os dois, córtex, parietal e occipital. No parietal, a gente processa todas as informações sensoriais. Então, quando a gente está tocando, a gente tem vários estímulos sensoriais que estão acontecendo ao mesmo tempo. Vou dar exemplo. Um deles é o nosso tato, né? O jeito ali, ó, a hora que eu tô tocando, vou até tocar um negocinho para vocês. Quer ver? Olha quanta... deixa eu até tirar um pouquinho aqui, gente, para vocês me verem, né, que é ruim. Ou melhor, peraí, eu vou deixar aqui, vou pôr ele pro outro ladinho. Pronto. Ó, quando eu tô tocando, vou tocar de novo. Vou tocar de novo. Ou seja, observem quantos estímulos isso tem. Deixa eu virar aqui de novo. Observem quantos estímulos sensoriais eu estou usando ao mesmo tempo para o meu cérebro, gente. O som que eu estou ouvindo, o meu tato, porque dependendo da forma como eu toco no piano, é a maneira como ele vai me responder, porque o piano ele é um instrumento sensitivo. Então, ó, se eu aperto fraquinho, ele vai sair um som fraquinho. Se eu aperto forte, vai sair um som mais forte, encorpado. Isso tem todo um sensorial ali do meu tato trabalhando. Além de ter todo um sensorial do meu ouvido, que está apreciando esse som. Então, tem esse monte de sensoriais ali que estão trabalhando juntos e construindo, inclusive, memórias sensoriais que vão ser úteis depois para eu tocar e fluir com essa música. Então, a gente usa muito esse daqui também. Depois, nós temos os lobos temporais. Os temporais são aqui na lateral. Eles processam todas as informações auditivas. Gente, toda vez que estamos falando de música, não preciso nem dizer, né? O quanto nós estamos usando essas funções auditivas. Tanto do ouvir o que nós estamos produzindo, do apreciar, né, o que nós estamos produzindo, como construir memórias auditivas. Porque aquilo que a gente toca, é natural a gente construindo muita memória mesmo de, quando eu aperto isso aqui, o sonzinho é tararará, tararará. Então, esses sonzinhos vão ajudando na memória que vai sendo construída a cada música que a gente aprende. Então, ele vai ajudar tanto a construir memórias auditivas, que vão te ajudar no tocar, quanto ele vai também trabalhar muito essa questão do aprimoramento do som, porque conforme a gente vai tendo acesso ao instrumento, a gente vai lapidando essa nossa audição, né? Do que é ouvir, do que é reconhecer cada tipo de som. A gente acaba ampliando muito o universo, o nosso universo de sonoridades.
E aí todo esse conhecimento, né, sonoro ampliado, ele é construído e trabalhado nessa parte do cérebro, que é os nossos lobos temporais, né, além de construindo memórias. Além do nosso lobo lá temporal, frontal, deixa eu ver. Nós temos o cerebelo. O cerebelo, gente, ele fica bem aqui embaixo, tá? Inclusive, ele é muito codificado ali, linkado à dança, ao esporte, porque são atividades ligadas ao corpo, né? Só que na música, nós também trabalhamos extremamente o nosso cerebelo. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Tudo aquilo que nós vemos visualmente, como eu disse, na partitura, para transformar em som, né, na música, nós precisamos primeiro fazer o nosso motor funcionar, porque são os nossos dedos que vão gerar esse som. Então, se eu não pegar e conseguir responder motoramente com precisão a cada som, a cada código que eu tô lendo na partitura, né, ali visual, isso não vai virar música. Então, olha a importância do cerebelo, né, pra gente ali na hora do tocar. Então, ele vai auxiliar na hora de pegar, transportar aquilo que nós estamos vendo, a informação visual, em algo motor. Ele também vai ajudar a armazenar essa memória motora, que é de extrema importância para eu fluir numa música. Porque quando eu estou aprendendo uma música, eu vou devagarzinho, né? Eu vou pensar, isso é um Mi. Outro Mi. Aí um Fá. Um Sol. Beleza, agora eu vou juntar. Então eu tenho que fazer... Viu? Aí agora que virou música. Ó, de novo. E aí ele vai virando música. Então, o meu lobo hospital, o meu cerebelo, ele precisa entender isso para daí eu conseguir transformar em música. E depois, conforme os meus dedos vão meio que decorando mesmo o que eles precisam fazer para que aquela música aconteça, é quando eu consigo ganhar fluência. Então, a gente usa muito o cerebelo e trabalha muito, muito essa parte do cérebro ao tocar. E ele também ajuda a construir essas novas memórias, além de ajudar a aperfeiçoar essa coordenação motora fina, né? De todos os dedos e do braço, que a gente também usa, né? Muito braço para tocar. Então, ele vai ser muito desenvolvido nessa parte motora fina, diferente da dança e do esporte, né? Que é no motor grosso. Esse vai ser no fino, mas é ele que vai coordenar todos esses movimentos precisos e também o armazenamento dessa memória motora que faz a gente realmente tocar. Vou pegar agora uma outra imagenzinha para que vocês vejam. Deixa eu tirar essa daqui. Bom, ó, deem uma olhada. Ali eu tenho nessa imagem o hipocampo. Eu não sei se aparece, não, acho que não vai aparecer na imagem o mouse ali mexendo. Mas ó, nós temos o hipocampo e lá dentro, bem no miolo, gente, ali perto de onde está a setinha do hipocampo, né, ali no meinho, dentro, nós temos o sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. Então é lá que a gente processa tudo que a gente sente. E claro que quando você está tocando, é inevitável, né, virem diversos tipos de emoções. Aliás, quando a gente aprende qualquer coisa, de certa forma, a gente sempre está mexendo com o sistema límbico, né? Porque tem todos os tipos de emoção. Desde a alegria, quando a gente consegue algo que a gente está tentando, até frustração, quando você tenta e eu não consigo, que difícil, até mesmo a felicidade ali no caso da música, que é um extra, né? De estar produzindo uma sonoridade que você fala, nossa, tô conseguindo. Então, o tocar,
ele é uma atividade que ativa muito esse sistema, até pela gratificação que ele dá, né, do som, da música que ele vai gerar a cada movimento que você faz. Então, a gente trabalha muito com o sistema límbico. E o hipocampo, ele é responsável por armazenar muitas memórias que nós temos, principalmente memórias de uma maneira mais geral e global. Então, a gente acaba também trabalhando muito com o hipocampo por conta de todas as memórias que a gente constrói. Não só as memórias de cada música nova que a gente pega e aprende, né? Que vão, nossa, já sei essa, então vão construindo memórias ali que vão ficar armazenadas para o resto da sua vida. Como também há memórias assim do aprendizado dessa partitura, né? Do aprendizado desses códigos, dessa leitura, de como funciona e de como a gente faz todo o processo. Então, vamos trabalhar muito com ele, além das outras memórias, né? Porque, por exemplo, o lobo temporal, que trabalha, como eu disse, né, com tudo que é som, ele também vai ter um mecanismo de armazenamento de memória sonora dentro dele, que vai ser muito trabalhado na música. O hospital, ele também tem uma forma ali de armazenamento de memórias visuais. Então, a gente também vai trabalhar muito esse campo de memória de cada lobo. E, né, então, como vocês podem ver, o cérebro, vou até voltar, deixa eu ver se esse daqui... Não, esse daqui até que tem tudo, né, que eu falei. Como vocês podem ver, a gente acaba acionando praticamente não, gente, olha, todas as partes do cérebro ao tocar. Inclusive, se você conversar com qualquer médico neurologista e perguntar sobre os benefícios da música, se ele é uma pessoa que pesquisa sobre música, né, ou que sabe um pouco, né, sobre os benefícios da música no campo, né, na área da neurociência, ele com certeza vai te falar o quanto é uma atividade incrível, maravilhosa para trabalhar o nosso cérebro de diversas maneiras, e inclusive, principalmente, para otimizar todas essas capacidades que nós temos ali dentro do nosso cérebro, que nós temos como seres humanos, mas muitas vezes a gente não trabalha tanto. E é interessante saber de tudo isso, porque às vezes a gente acaba reclamando, né? Nossa, minha memória tá tão terrível, não tá funcionando bem mais minha memória. Né? Se você está sentindo isso, é importante você procurar uma atividade que te ajude a trabalhar com essa memória. Ou seja, construir novas memórias, porque quanto mais você usar essa parte do seu cérebro, mais ele vai ficar bom. Bom, né? Meio chulo isso que eu falei, gente. Melhor ele vai funcionar. É isso que eu quis dizer. Né? Porque para o cérebro funcionar, a gente precisa dar estímulo. Nós precisamos buscar atividades que nos ajudem a dar aquilo que ele precisa para treinar aquilo que está faltando ou aquilo que pode ficar melhor. Uma outra coisa que é muito comum nos dias de hoje, né? Inclusive eu sinto muito isso nos meus alunos e vários me trazem assim, nossa, a música me ajuda muito nisso. Nossa, como me ajudou, como melhorou. A atenção, né? Atenção e concentração. Gente, são poucas pessoas hoje em dia que não têm essa queixa de, nossa, eu queria ter mais atenção, eu queria conseguir ser mais focado, queria conseguir ser mais atento. A música, ela é uma atividade fenomenal para trabalhar atenção, concentração e foco. Justamente por conta do que eu falei, quando a gente vai aprendendo a ler esses códigozinhos aqui, né, da partitura, a gente está trabalhando muita atenção ali ao tocar, muita concentração. E isso vai fazendo o nosso cérebro aprender e treinar o que é ficar atento, o que é se concentrar por um determinado período de tempo. Além, né, dessa questão de fazer vários raciocínios, às vezes fala, ai, nossa, meu raciocínio é tão lento, eu me acho burra, ou me acho burro, né, ou me acho lerdo, né, a música ajuda muito a otimizar essa agilidade de pensamento, de raciocínio,
de construção de raciocínios lógicos, que é inclusive aonde a música se cruza ali, né? Dá uma passeada, dá uma mãozinha na matemática, né? Por quê? Porque a gente usa muito desse raciocínio lógico, dessa construção lógica igual da matemática, de pego uma ideia, pego outra ideia, pego um conceito, pego outro conceito, junto esses conceitos e entendo uma outra coisa. É exatamente isso que a gente faz constantemente ali ao ler códigos musicais. E isso vai trabalhando muito o nosso córtex frontal, que é o principal responsável da nossa evolução racional, né? De nos ajudar a construir raciocínios cada vez mais elaborados. Quanto mais você trabalhar essa parte do seu cérebro, mais Jaspion ele vai ficar. Então, por isso, o fazer musical, né, essa atividade, esse hobby, ele é tão incrível para nos ajudar em diversas questões no desenvolvimento e aprimoramento das nossas habilidades humanas. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha sido clara. Se você está assistindo esse vídeo alguns dias depois, eu vou deixar salvo aqui no YouTube. E ficar com qualquer dúvida, quiser fazer qualquer pergunta, fica à vontade para deixar aqui nos comentários, que assim que eu puder, eu respondo para você. Ok? É isso, gente. Grande beijo. Até quinta-feira que vem, ao 12:30 também. Tchau, tchau.